Olá, sou Elderson Valois e represento o grupo formado por Carlos Eduardo Martins, Ivan Carlos de Freitas, Leandro Rodrigo Santos Souza, Renato Silva de Souza, Sabrina de Souza Andrade, Simone Cimoso de Moraes e William Vinícius Machado Tristão, onde todos os alunos são do Bacharelado em Ciência de Dados da Univesp. Agradecemos a presença da banca examinadora e do nosso facilitador professor Cássio Silva Tacarada por disponibilizarem seu tempo para avaliar este trabalho. O título do nosso trabalho é Análise das competências exigidas para cientistas de dados na Grande São Paulo com base em vagas de emprego. Escolhemos esse tema porque vivemos em um momento em que o crescimento exponencial da geração de dados transformou profundamente a forma como organizações operam e tomam decisões. A ciência de dados consolidou-se como uma das áreas mais estratégicas do mercado contemporâneo, conforme apontam os autores Provost e Fawcett, ao converter grandes volumes de dados brutos em conhecimento aplicado e vantagem competitiva. Apesar da popularização da expressão cientista de dados, o mercado ainda não consolidou uma definição padronizada sobre quem é esse profissional e quais competências ele deve dominar. Ao analisar vagas de emprego, percebemos exigências extremamente heterogêneas, desde habilidades básicas de análise exploratória até conhecimentos avançados em aprendizado de máquina e arquitetura de dados. Isso gera uma dupla dificuldade. As organizações enfrentam obstáculos para contratar o profissional certo, e os estudantes lidam com incerteza sobre qual trilha de formação seguir. Diante desse cenário, nosso problema de pesquisa é: quem é o cientista de dados e quais competências são exigidas pelo mercado de trabalho na Grande São Paulo? Então, a nossa hipótese central é que as habilidades técnicas e práticas possuem maior relevância nos processos seletivos do que a formação acadêmica formal isoladamente. Em termos operacionais, isso significa que a frequência de menções a competências técnicas específicas nas descrições de vagas supera a frequência de exigências formais de diploma, e isso seria verificável por meio de testes estatísticos de significância. Para que pudéssemos responder a esse problema com rigor científico, o próximo passo foi estabelecer objetivos claros. O Leandro apresentará nossos objetivos e os fundamentos teóricos que orientaram a pesquisa. O objetivo geral deste trabalho foi analisar o perfil do cientista de dados no mercado de trabalho da Grande São Paulo, por meio das competências e requisitos descritos em vagas de emprego publicadas na plataforma Glassdoor. Para isso, delimitamos geograficamente a pesquisa aos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, que apareceram nos resultados retornados pela plataforma. Os objetivos específicos foram identificar na literatura quem é o cientista de dados, coletar vagas com os títulos de cientista de dados, analista de dados e engenheiro de dados, categorizar as competências exigidas, analisar a frequência de tecnologias e ferramentas, aplicar técnicas de análise de dados para identificar padrões e agrupamentos de perfis profissionais. E, por fim, comparar as exigências entre os 3 cargos para mapear sobreposições e inconsistências. Do ponto de vista teórico, a ciência de dados emergiu da convergência entre estatística, ciência da computação e inteligência artificial, o que Melo Filho, 2021, chama de tripé fundador. O consenso na literatura é que o cientista de dados é, por definição, um profissional multidisciplinar. Ele deve integrar competências técnicas em programação e modelagem estatística com capacidade analítica e compreensão do contexto de negócio. Porém, na prática do mercado, essa distinção raramente é clara. Os 3 perfis mais recorrentes, analista, engenheiro e cientista de dados, compartilham bases de conhecimento comuns, mas diferem em ênfase. O analista concentra-se em extração, limpeza e visualização de dados para suporte à decisão gerencial. O engenheiro atua na infraestrutura, construindo pipelines e garantindo a disponibilidade dos dados. O cientista, em tese, deve integrar essas competências e avançar para a modelagem preditiva e a geração de conhecimento novo. George F., 2021, alertam que a simples soma de competências técnicas não garante a maturidade profissional, e Neves, 2021, documenta a ausência de padronização nas competências atribuídas a esses profissionais no mercado brasileiro. Achado que, como veremos, nossos dados confirmam. Com os objetivos e o referencial teórico estabelecidos, o Ivan Carlos apresentará o estado da arte da pesquisa e a arquitetura metodológica do projeto. Para situar nosso trabalho na fronteira do conhecimento, mapeamos estudos recentes sobre job mining, a mineração de anúncios de emprego para extrair padrões de mercado. Jaiswal, Kuzminic e Model 2025, por exemplo, aplicaram técnicas semelhantes no mercado do Reino Unido e concluíram que as universidades frequentemente falham em acompanhar o ritmo de novas ferramentas exigidas pelas empresas. Diferentemente de estudos globais, nossa pesquisa se posiciona no recorte específico da Grande São Paulo, o principal polo tecnológico do Brasil, e compara simultaneamente 3 cargos distintos para verificar empiricamente
se a sobreposição de funções citada na literatura se confirma na prática do mercado brasileiro. A fonte de dados escolhida foi a plataforma Glassdoor, reconhecida internacionalmente por reunir anúncios com informações detalhadas sobre requisitos e habilidades solicitadas, além de avaliações das empresas por colaboradores e ex-colaboradores. Reconhecemos o risco inerente ao uso de uma única fonte. A plataforma tende a concentrar vagas de empresas com maior maturidade digital, mas essa limitação não invalida os resultados. Ela apenas delimita o escopo interpretativo conforme discutimos nas considerações finais. O fluxo metodológico do trabalho pode ser descrito em 4 grandes etapas. 1. Coleta. Extração automatizada via extensão Instant Data Scraper, com buscas por 3 termos de cargo filtradas para a cidade de São Paulo. E 2. Tratamento. Importação em Python 3 e 11, limpeza, deduplicação e normalização textual. 3. Classificação semântica. Categorização automática do tipo de cargo e do nível de senioridade. 4. Análise. Técnicas de estatística descritiva, inferencial, processamento de linguagem natural e machine learning não supervisionado. A natureza da pesquisa é descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários. Agora que a estrutura do projeto está clara, o Carlos Eduardo detalhará as decisões de engenharia de dados que tornaram a análise possível. A coleta foi realizada em 3 sessões separadas, uma para cada tipo de cargo. A extensão Instant Data Scraper foi configurada em abas anônimas para conformidade com as políticas do Glassdoor. Ao final de cada sessão, os dados foram exportados em formato XLSX. Ao consolidarmos os 3 arquivos, que somavam 2.546 entradas brutas, encontramos algo imediatamente revelador. Ao remover registros duplicados usando as colunas-chave empresa, cargo e descrição, eliminamos 700 linhas, ou seja, 27,5% do total. Isso significou que uma mesma vaga apareceu em múltiplos resultados de busca, o que já constitui o primeiro indício empírico da sobreposição de fronteiras entre os cargos. O dataset consolidado resultou em 1.846 registros válidos de 840 empresas distintas e com 1.614 títulos de cargo únicos para apenas 1.846 registros, evidência direta da ausência de padronização nas nomenclaturas. O processo de limpeza envolveu renomeação semântica das colunas, originalmente geradas como classe CSS pela extensão. Tratamento de valores ausentes, incluindo 162 avaliações nulas e 10 localizações não informadas. Conversão do formato de avaliação do padrão brasileiro com vírgula decimal para float. E limpeza textual com decodificação de entidades HTML, remoção de acentos, substituição de caracteres especiais e conversão para minúsculas. Essa etapa foi crítica porque os textos brutos das descrições continham fragmentos como help, que sem tratamento gerariam ruído nos modelos textuais. Para as análises comparativas, implementamos 2 colunas derivadas. A primeira, tipo argon-modificado, utilizou um classificador em 2 camadas. A primeira aplica correspondência por palavra-chave no título do cargo. A segunda usa o termo de busca de origem como fallback para vagas com títulos ambíguos. A segunda coluna, senioridade, extraiu o nível de experiência por correspondência de padrões textuais, identificando termos como sênior, júnior e pleno. Esse classificador foi essencial para os testes estatísticos inferenciais que comparam os cargos por nível. Com base estruturada e rotulada, o Renato Silva explicará as técnicas avançadas de modelagem que aplicamos sobre esse conjunto de dados. Para extrair conhecimento das descrições textuais das vagas, aplicamos técnicas de processamento de linguagem natural. O pipelining de NLP envolveu 3 etapas sequenciais. Tokenização, que consiste em separar o texto em unidades mínimas de significado, remoção de stopper vezes, eliminando palavras de baixa relevância semântica como artigos e preposições, e stemming, que reduz as palavras às suas raízes linguísticas, garantindo que variações como analisar, análise e analítico sejam tratadas como uma única unidade de significado. Após o pré-processamento, aplicamos a vetorização TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency. Esse método transforma cada descrição de vaga em um vetor numérico, penalizando termos que aparecem em todos os documentos e que, portanto, são pouco informativos e valorizando aqueles verdadeiramente distintivos de subconjuntos específicos. Utilizamos o parâmetro sublinear pfet para atenuar o efeito de termos muito frequentes e capturamos tanto unigrams quanto bigrams, o que nos permitiu identificar expressões compostas fundamentais como machine learning.
Power BI e melhoria contínua. O resultado foi uma matriz de 1.846 documentos por 300 features. Sobre essa matriz, aplicamos o algoritmo K-means com K igual a 3, buscando identificar perfis de competência emergentes dos próprios dados, sem partir dos rótulos de cargo. A escolha de K3 foi apoiada tanto pela existência teórica de 3 perfis principais, quanto pelas métricas de validação Silhouette Score e Davis Boolean Index. Para visualizar os agrupamentos, aplicamos a análise de componentes principais, PCA, reduzindo a alta dimensionalidade dos vetores TF e DF para apenas 2 componentes principais. Isso permite representar em um plano cartesiano bidimensional a relação entre as descrições das vagas. Os resultados dessa análise serão apresentados pelo William ao final. Com os modelos executados, a Sabrina apresentará os resultados da análise descritiva e a distribuição das competências mapeadas. O dataset final, após limpeza e deduplicação, contém 1.846 registros de 840 empresas. Em termos geográficos, a concentração foi expressiva: 86, 57% das vagas, 1.598 registros estão situadas na cidade de São Paulo. Barueri aparece em segundo lugar com 4,55%, seguida de Osasco com 90%. Esse resultado é consistente com a caracterização de São Paulo como principal hub tecnológico e financeiro do Brasil, conforme apontado pela Brascom em 2023. Quanto à distribuição por tipo de cargo, o analista de dados representa 45,72% das vagas, o engenheiro de dados 27,95% e o cientista de dados 26,33%. A avaliação média das empresas contratantes no Glassdoor foi de 3,87 em uma escala de 0 a 5, posicionando o conjunto na faixa positivo. Aplicamos a ANOVA de um fator e não identificamos diferença estatisticamente significativa entre as médias de avaliação por cargo. F igual a 1, 303 e P igual a 0,272, sugerindo que os 3 tipos de vaga coexistem nas mesmas organizações. A análise das competências revelou padrões muito claros. O SQL destacou-se como a habilidade mais transversal. 1% das menções em vagas de analista, 8,8% para cientista e 7,7% para engenheiro. O Python apresentou distribuição equilibrada entre os 3 perfis. Machine Learning, por outro lado, apresentou o maior contraste. 12,7% nas vagas de cientista, contra apenas 0,4% para analista. O Power BI dominou as vagas de analista com 9,4%, enquanto a AWS, Azure e GCP foram mais frequentes em vagas de engenheiro no dicionário de competências. A categoria Linguagens de Programação atingiu cobertura de 100% nos 3 perfis, confirmando que SQL ou outra linguagem é um requisito universal. A categoria ML/IA apresentou a maior diferença: 60,7% para cientista versus 14% para engenheiro. Para verificar se essas diferenças observadas eram estatisticamente significativas ou apenas fruto da aleatoriedade dos dados, a Simone apresentará a análise inferencial. Antes dos testes inferenciais, aplicamos o Count by Wizards do Scikit-learn nas descrições textuais limpas, capturando unigrams e bigrams. O resultado foi revelador. O termo experiência aparece em primeiro lugar, com 360 ocorrências, com larga margem em relação ao segundo colocado. O termo graduação, que representa a exigência formal de diploma,
aparece apenas na 14ª posição com 103 ocorrências, enquanto SQL, uma habilidade técnica, aparece em 8º lugar com 164 ocorrências. Essa relação inversa constitui a primeira evidência textual da hipótese central do trabalho. Para validar estatisticamente a associação entre os cargos e as habilidades, aplicamos o teste Q² de independência. O teste avalia se a distribuição de uma variável categórica é independente de outra. No nosso caso, se a presença de uma habilidade técnica é independente do tipo de cargo. Os resultados indicaram que todas as habilidades analisadas apresentaram p-valores inferiores a 0,05, rejeitando a hipótese de independência e confirmando que existe associação estatisticamente significativa entre os cargos e as competências exigidas. Para medir a intensidade dessas associações, calculamos o coeficiente V de Cramer, que varia entre 0 e 1. Machine Learning apresentou o maior tamanho de efeito, V igual a 0,241, indicando a associação mais forte entre habilidade e cargo entre todas as competências avaliadas, confirmando que o domínio de aprendizado de máquina é o principal diferencial identitário do cientista de dados. Power BI obteve V igual a 0,101 e V igual a 0,59, refletindo sua associação com perfis específicos. Por outro lado, Python apresentou V de apenas 0,047 e SQL de 0,080, confirmando seu caráter de competência universal. Nenhuma habilidade atingiu V acima de 0,30, limiar convencional de efeito moderado, o que reforça a hipótese de sobreposição funcional entre os cargos no mercado brasileiro. Por fim, para consolidar a análise gráfica dos agrupamentos e fechar este trabalho, passo a palavra ao William Vinícius. A evidência mais impactante desta pesquisa vem da análise de agrupamento. O K-means identificou 3 clusters a partir dos vetores TF-DF. O maior deles, o cluster 1, reúne 59, 6% de todas as vagas e sua composição é reveladora. 479 analistas, 282 cientistas e 340 engenheiros de dados convivem no mesmo agrupamento. Em nenhum dos 3 clusters, um único tipo de cargo representa mais de 60% do grupo. Quando projetamos esses clusters no plano cartesiano bidimensional via PCA, observamos a sobreposição visual entre os perfis. Os pontos correspondentes aos 3 cargos misturam-se amplamente no espaço bidimensional, sem a formação de regiões claramente separadas. Isso significa que, do ponto de vista do vocabulário das vagas, os perfis são muito mais similares entre si do que os títulos dos cargos sugerem, retomando o problema central: quem é o cientista de dados e quais competências são exigidas pelo mercado da Grande São Paulo. A resposta empírica do nosso estudo é que o perfil profissional requerido pelas organizações é multifacetado, dinâmico e fortemente orientado à aplicação prática. As competências em linguagem de programação são universais, 100% de cobertura nos 3 perfis. Habilidades em machine learning distinguem o cientista de dados, mas com efeito moderado. A formação acadêmica formal, sozinha, não aparece como o principal critério de seleção. O mercado valoriza experiência prática, domínio de ferramentas e capacidade de resolução de problemas. Portanto, nossa hipótese foi corroborada pelos dados. Este estudo apresenta limitações que devem ser mencionadas. O uso exclusivo do Glassdoor pode subrepresentar vagas em empresas de menor porte ou setores menos digitalizados. O recorte geográfico limita a generalização para outras regiões e os dados refletem o conteúdo dos anúncios, que pode não corresponder integralmente às práticas cotidianas das organizações.
Para pesquisas futuras, sugerimos ampliar o escopo, incorporando plataformas como LinkedIn e Cato, e incluir recortes regionais de outras capitais brasileiras e realizar análises longitudinais para monitorar a evolução das competências exigidas ao longo do tempo. Encerramos agradecendo ao nosso facilitador, professor Cássio Silva Tacarada, pelo suporte e orientação ao longo de todo o projeto, a banca examinadora, pela disponibilidade e contribuição para o aperfeiçoamento deste trabalho, e a Univesp por nos proporcionar uma formação que nos permitiu aplicar de forma autônoma as técnicas de ciência de dados a um problema real e relevante do mercado. Esperamos que este estudo contribua para estudantes em formação, para profissionais que buscam orientar sua trajetória e para instituições de ensino que desejam alinhar seus currículos às demandas concretas do mercado de dados. Muito obrigado.